Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nesta reunião na cidade de Criciúma, essa importante cidade do Brasil, através da Giovana, essa mulher potente, de uma história de lutas muito sólida e que será cada vez mais luminosa nos novos desafios que se colocam para ela a cada dia. Fico muito feliz que o debate seja sobre políticas tão fundamentais em todas as dimensões da vida, como a arte e a cultura. Neste momento tão dramático da vida brasileira, onde a pandemia paralisou a humanidade, paralisou o mundo, e no Brasil não foi diferente, nós ficamos com diversas atividades econômicas impossibilitadas de realizar o seu trabalho. Na arte e na cultura brasileiras, com a sua imensa diversidade, nesse Brasil profundo, nós tivemos uma paralisação muito rápida, porque todos os primeiros decretos de prefeitos e governadores foram exatamente fechando teatros, bares, cinemas, o fluxo das ruas, né, onde muitas atividades acontecem, né, como rodas de samba, rodas de rima, as atividades de muitos profissionais, mulheres e homens, se dão nas vias públicas. Muitas festas, muitos acontecimentos do funk e do rap ocorrem exatamente na via pública ou dentro das vielas e ruas das comunidades e das periferias, mas também muitos espaços e equipamentos, escolas de arte, academias de dança, a própria capoeira que acontece na rua, mas acontece dentro das escolas, o Nordeste, né, o São João, as festas populares, tudo isso foi impossibilitado de acontecer. E essas fazedoras e os fazedores de cultura desse Brasil que se expressa de tantas formas e jeitos e linguagens foram exatamente sendo colocados numa situação de dificuldade até de sobrevivência, não só de viver da arte, mas de sobreviver no seu dia a dia. E quando nós fomos demandados pela sociedade brasileira, muitos projetos de lei surgiram. Surgiram, na verdade, 6 projetos de 37 autores e 11 partidos diferentes. Eu fui designada relatora dessa matéria no dia 7 de maio e nós cuidamos de percorrer o Brasil por estradas digitais e em 20 dias nós conseguimos aprovar a lei que eu tive o absoluto privilégio de homenagear o nosso compositor popular, Aldir Blanc. E essa lei foi carimbada generosa e amorosamente de Aldir Blanc e nós conseguimos aprová-la quase que por unanimidade na Câmara. Apenas um partido votou contra, que foi o Partido Novo, e foi aprovada por unanimidade no Senado com a relatoria do senador Jacques Wagner. Eu preciso dizer que essa lei, para mim, foi um absurdo de aprendizado, né? Eu aprendi muito fazendo essa relatoria, da mesma forma como fiz da Lei Maria da Penha em 2005, 2006. Foi um imenso aprendizado como cidadã, como mulher, como parlamentar. Neste momento, eu que fui baterista profissional e sempre tive a pauta da cultura como pauta prioritária nos meus mandatos parlamentares, eu diria que aprendi demais, porque quando a gente faz um relatório auscultando a sociedade em matérias complexas e com essa dimensão e num momento tão difícil, a gente aprende muito. E ao ouvir esse Brasil todo, né, das diversas formas de se expressar, nós conseguimos compreender no meio desse processo, dessa ebulição que aconteceu no Brasil, de mobilização intensa, num belíssimo processo de mobilização e de organização, que, na minha opinião, é um dos grandes legados da Lei Aldir Blanc, é um processo mobilizador e organizativo que acontece no Brasil, até agora e continua acontecendo. Fruto disso é a própria reunião que vocês fazem, outros estados e cidades estão fazendo também, né? Essa lei ela acabou expressando algo que tem uma base conceitual acumulada, teórica também, de compreender a diversidade dentro dessa universalidade, de compreender a descentralização como uma base fundante
dessa legislação e do Sistema Nacional de Cultura, de fazer os recursos de 3 bilhões de reais, que no orçamento geral da União ele é pouco, mas para a cultura ele é um valor histórico que nunca ocorreu de uma única vez, e chegando a 5.575 municípios, isso também é inusitado, né? E fazer com que essa lei ela seja simples na sua aplicação. Né? A nossa busca foi exatamente de fazer uma lei simples na sua aplicação e que respondesse a essa emergência, no sentido de ser ágil e de, ao mesmo tempo, fazer emergir um novo processo. Então, ela atende o sentido da subsistência no auxílio à pessoa física, mas ela também atende aos coletivos culturais e espaços culturais com o CNPJ ou com o CPF, não é exigido o CNPJ. Ela também atende a política cultural de cada cidade, de cada estado, na medida em que ela tem as linhas de fomento, não só de editais, chamadas públicas, prêmios e aquisição prévia de ativos. Isso é inusitado na legislação, inclusive no mundo, porque isso na legislação é novo, né? Que pode ser adquirir poesia, adquirir uma produção audiovisual, adquirir ingressos previamente, né? Desde que o dinheiro seja gasto agora, até dezembro, né? Mas também tem a linha de financiamento bancário, que é um empréstimo em condições especiais, como também o alargamento de prazo de captação de Lei Rouanet e de possível antecipação de recursos nacionais, o que nesse governo também é difícil acreditar, né? Algum edital nacional que ocorra. Mas é uma lei que aponta essa descentralização. Nós aprovamos no dia 26 de maio na Câmara, no dia 4 de junho no Senado. A medida provisória do crédito saiu 10 dias depois, de 3 bilhões, e a sanção da lei foi no dia 29 de junho, com a medida do crédito, saiu 10 dias depois da sanção. O que demorou foi a regulamentação da lei. E essa regulamentação trouxe uma burocracia que a lei não estabelece, né? Uma burocracia do governo federal que a lei não estabelece e que os gestores estaduais e municipais devem simplificar, né? Simplificar e cumprir de fato a lei. E no cronograma apresentado, esses recursos têm que sair agora em setembro. Lembro que a lei é retroativa a 1º de junho, né? Portanto, mesmo que pague em setembro, tem que pagar junho, julho, agosto e setembro. Eu quero só dizer a vocês que vocês devem atuar como coletivos de cultura, como artistas, técnicos, oficineiros, produtores, ponteiros de cultura, educadores. Vocês devem atuar junto aos gestores, porque o controle social, seja através dos conselhos ou dos comitês que estão sendo criados nas cidades e devem ser criados, precisa atuar no sentido da formulação, da atualização dos cadastros, para que os critérios da lei sejam justos, para que eles sejam inclusivos, para que eles sejam democráticos, para que não haja nenhum arbítrio incorreto nesse momento. Até porque há competências dos estados e municípios definidos na regulamentação e eles precisam ser cumpridos para que o real beneficiário tenha esse recurso na mão o mais rápido possível. Então, repito, é um imenso aprendizado, o processo foi e está sendo belíssimo e o legado organizativo disso tudo é muito grande. Então, eu quero desejar sucesso ao debate de vocês. Na minha página existe o passo a passo, né? No Siga Jandira tem um passo a passo com a tabela dos recursos de todas as cidades e estados. E agora, quinta-feira, nós vamos lançar uma cartilha bem simples também, que pode possibilitar uma melhor compreensão não só do processo, da construção da lei e também da sua própria execução. Um beijo para vocês, um beijo, Giovana, e sucesso a essa reunião. Tchau.